Deus é imutável, o que significa que ele não muda, não há variação, ele permanece igual. Agora, somos protestantes, então, ao dizermos uma frase, nós temos que explicar ela porque nós acreditamos nisso. Não seremos como o Papa a gritar ex cathedra, aí tudo que ele diz está certo. Não. Nós dialogamos, debatemos, para assim compreendermos melhor. Então, porque Deus é imutável? Bem, se ele muda, ele tem que mudar para... Se alguém muda, aquele alguém tem que mudar para melhor ou para pior. Bem, se Deus mudar para pior, ele não será mais tão perfeito quanto era. E se ele mudar para melhor, isso quer dizer que ele não era perfeito antes. Agora me diga, um Deus que não é perfeito e que tem as mesmas falhas que o humano, pode ser um Deus? Um Deus que ele quer fazer algo e não consegue fazer, ele pode ser chamado de um Deus? Um Deus que diz, eu vou fazer isso, mas depois fala, não consigo, alguém me impediu. Como ele pode ser um Deus? Um Deus não pode ser impedido. Um Deus não pode ser parado. E os planos dele sempre devem dar certo, porque ele é um Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. Onipotente, todo poder, onisciente, sabe tudo. Onipresente, está em todos os lugares. Então, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. Aí tem gente que fala, Deus mudou. Bem, se ele mudou, ele não pode ser um Deus. Um Deus, igual eu disse, mudou para melhor, ele não era perfeito antes. Então, se você não é perfeito, você não pode ser um Deus. E se mudou para pior, não pode ser um Deus, você acabou de decair. Consideração. Vocês falam isso? Alguns de vocês querem defender Deus. Deus não precisa de sua defesa. Do mesmo jeito que ele é amoroso, mas o amor exige correção. Lembra no Velho Testamento, como ele diz para o povo, se seguir meus mandamentos, bênçãos cairão sobre você. Uma das bênçãos é filho. Lembre-se disso. Sempre quando Deus queria abençoar o povo, uma das coisas que ele dava era filhos. Hoje, filhos para a pessoa é uma maldição, mas na época era bênção. Tem outra passagem que diz isso mesmo, quando o povo estava na Babilônia, uma das ordens de Deus é cresçam e prosperem. Tenham filhos. Filhos são bênção, não maldição. O Deus que abre o mar, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que cura doença, o Deus que fez o mundo, todo lugar perfeito, o sol na distância perfeita, para que a vida fique aqui boa, a lua no lugar certo, a terra no lugar exato, tudo no seu devido lugar, sem que se saísse 1 milímetro ou qualquer sequer, não teria vida. Um Deus que fez tudo correto, tudo certo, não pode te ajudar a cuidar do seu filho? Eu não tenho que ser que ele vai te dar uma riqueza, mas ele não vai te deixar faltar. Sendo ele mesmo disse, ele não perguntou se você quer, é uma ordem. Tenha um filho. Ele inventou se você quer ter. Ele falou, tenham. Então, se ele mandou você ter filho, ele não vai prover o sustento? Lembra, Paulo, servo de Jesus Cristo. Em grego é doulos. Doulos significa escravo. Então, Paulo, escravo de Cristo. E nós somos servos de Cristo, então somos escravos de Cristo. O escravo não segue a sua própria vontade. O escravo não veste como quer, não anda como quer, não levanta a hora que quer e não faz o que quer. O escravo veste como o senhor dele quer, levanta quando o senhor dele quer e vai aonde o senhor dele quer e faz o que o senhor dele quer. Isso que você é. Então não tem essa de eu quero isso, eu quero fazer isso. Então, você é um servo de Deus, verdadeiro cristão, então você vai fazer o que a Bíblia manda, o que ele manda, não a sua opinião. Sua opinião é irrelevante. Isso é um dos atributos de ser um Deus. Um Deus não precisa da sua opinião. Se ele é perfeito, ele sabe o que é bom ou não. Ele não precisa de você para decidir algo. Eu nunca vi no Velho Testamento ele perguntando para Moisés a opinião dele. Ele perguntou a Moisés, ô Moisés, como será o santuário? Como será o templo? A dimensão, você acha que está bom? Olha aqui. Você acha que esses 2 querubins aqui em cima do lugar da minha presença está bom?
E a roupa, você acha que tá certo? Esses 10 mandamentos, você acha que é bom ou muito pesado, Moisés? Eu não vi ele nunca pedindo a opinião de Moisés. Ele nunca, na Bíblia toda, pediu opinião de ninguém como as coisas que ele quer sejam feitas. As coisas vão ser feitas do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Então, o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo. Então, ele prometeu todas essas bênçãos ao povo, né? E olha os 10 mandamentos. Hoje tem educação positiva, né? E muitos cristãos educam o filho nessa educação. Ah, não pode dizer não, seu filho. Parece que você, cristão, nunca leu a Bíblia, nunca abriu ela, nunca leu os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, de 10 mandamentos, acho que existe 9 nãos. Não matarás, não adulterarás. Não, não, não. Agora, se Deus, que é o seu Senhor, disse 9 não para você, que você não pode dizer não para seu filho. Ele é um rei absolutista, que as vontades dele têm que ser feitas? Não. Você tem que pôr regra, seu filho. Você viveu até hoje. Tudo que você queria, você conseguiu? Não. As coisas, tudo correu conforme você planejou? Não. Então, as mesmas coisas você tem que fazer pro seu filho. Para ele não viver frustrado no futuro, já deve explicar para ele como as coisas funcionam. Nem tudo que você quer, você vai ter. Tudo. É regras, é limite. Se o seu filho não obedece você, pai e mãe, você acha que vai obedecer mais alguém? Quem? Se o seu filho não ouve o seu não, finge bobo, não liga, você já perdeu a rédea. Ele não vai obedecer você, ele não vai obedecer ninguém. Nenhuma figura de autoridade ele vai obedecer. E você sabe como essa pessoa é terminada. Agora voltando sobre o mesmo Deus, depois das promessas ele diz as ameaças. Se você não me seguir, vocês não terão filhos. Vocês passarão fome, mulheres estupradas, degolados, embalados. Vai nas ameaças. Lembre-se, você cristão que abre a Bíblia, lê Jeremias, Isaías, os livros dos profetas, dos maiores profetas, os 4 maiores. Quando a Babilônia atacou, as ameaças de Deus. Suas mulheres serão violadas, seus filhos serão mortos, suas mulheres serão atravessadas por espadas, seus homens empalados. Essas são ameaças de Deus, como o povo ia terminar. Esse é o Deus do Velho Testamento, tá bom, então vamos pro Novo. O povo naquela época, com os apóstolos, resolveu ter a ideia de compartilhar seus bens. Não todos, né? Quem tinha, alguns juntava, vendia propriedade e doava o dinheiro. Então Ananias e Safira resolveu também. Vamos supor que eles venderam a propriedade por 100 mil. Só que Ananias com Safira, eu tô querendo doar o dinheiro, mas não o dinheiro todo. Então nós vendeu aqui por 100, né? Nós vamos falar que nós vendeu a propriedade por 50 e levou 50. Assim todo mundo vai achar que eles vendeu a propriedade por 50. Não ficou nem com 1 centavo. Peguei esse dinheiro todo que eles receberam pela propriedade que é deles. E ainda dá a gente para ajudar os pobres. E aconteceu, morreu. Pedro fala com ele, por que mentiste para o Espírito Santo você morreu? Eles morreu por mentir. Lembra? Que Pedro ainda fala, você não era obrigado a vender seu terreno. E mesmo que você vendesse, você não era obrigado a dar o dinheiro. Então ele morreu por mentir. Deus não muda, é imutável. O Velho Testamento é o mesmo do Novo. Ah, se você não acredita, Apocalipse, lembra como ele? Uma passagem diz, caia sobre nós, monte, nos livros da ira do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? O Cordeiro é Cristo, pois ele é o Cordeiro que sacrificou por nós. Lembra no Velho Testamento? Quando você cometia um pecado, você tinha que ser um animal. Vamos supor, um cordeiro. Então, na hora que o animal ia ser golado, você tinha que pôr a mão sobre ele, como se você estivesse passando seu pecado para ele e ele ser morto. Isso é uma prefiguração, uma amostra do que está por vir. É um justo, um que não cometeu pecado, pagando por você que cometeu. Então, Cristo veio ao mundo, viveu os seus 33 anos sem cometer nenhum pecado. Assim ele se fez justo. Por isso que ele tinha que ser homem, porque só um homem justo poderia pagar pelos pecados de todo o povo. Se ele visse só como Deus, não poderia, que a lei é para os homens. Então, como homem, ele cumpriu toda a lei. Mas ele era 100% homem e 100% Deus. Então, ele foi lá na cruz,
Ele se fez maldito. Lembra daquela passagem? Maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Então, lá na cruz, ele fez uma troca. Todo o cumprimento da lei para nós e todos os nossos pecados para ele. Lembra quando Jesus já sempre quando começou a suar gotas de sangue? Ele não estava com medo que os soldados iam fazer com ele, com a sua que ele estava com medo do cálice da ira. Que cálice esse? É a ira de Deus. Tem uma passagem que diz: todavia o Senhor agradou moê-lo. Sim, o Senhor agradou moer Jesus na cruz. Por quê? Porque nesse momento Jesus se fez pecado. Ele estava com o nosso pecado. E a ira de Deus então foi descarregada sobre ele. Lembre-se. Então por que tinha que ser totalmente Deus também? Porque só alguém totalmente Deus, que Deus é eterno, pode sofrer toda a ira de um ser de Deus. Só alguém eterno pode tomar todo o cálice da ira de alguém que também é eterno. É como, vamos supor, é um cálice que, não sei se isso vai dar certo, ou fosse um cálice que não esvaziasse, a menos que você fosse tão infinito quanto ele. Então, ele sendo um Deus, pôde beber todo o cálice da ira de Deus, porque ele também era eterno, sendo Deus. Por isso ele tinha que ser totalmente homem para cumprir a lei e totalmente Deus para suportar a ira de Deus. Porque Deus não se agrada do pecado. Deus não se agrada do mal. Deus se ira todo dia. Deus está irado contra o mal. Às vezes você vê umas coisas violentas que ocorrem, mortes violentas, o que for. Você fala, onde Deus estava? Deus está onde sempre esteve reinando soberanamente sobre tudo, sobre todos. E, como disse, se ele é um Deus soberano, essa morte deve ocorrer porque ele quis que acontecesse ou porque ele permitiu. E dá na mesma. Se você sabe, por exemplo, que aconteceu um crime num lugar e não avisa as autoridades, teve a sua permissão para ele que ocorresse, não? Então, o crime ocorreu porque Deus permitiu ou porque ele queria que aquilo ocorresse. E como assim se torna justo? Lembra-se Adão e Eva no paraíso. Adão e Eva praticamente estavam perfeitos. Isso, Adão e Eva sendo perfeitos no lugar perfeito, cairiam em pecado. Ao cair em pecado, é como se fosse uma balança reta, justiça de um lado, pecado do outro. Agora, quando ele pecou, a balança pendeu toda pro lado do pecado, só pecado. Nós somos escravos do pecado, mas amamos cometer esse pecado. Então, mesmo sendo escravo do pecado, porque não conseguimos levar do pecado por nós mesmos, nós somos livres. Como assim? Escravo e livre. Porque apesar de você ser obrigado a cometer o pecado, você ama praticá-lo. Então você faz como se fosse livre. É como se fosse pecado comer bolo. Mas você ama. Então você... Vou reformular melhor essa frase. Como fosse pecado comer bolo e alguém te pôs na sua frente ou obrigasse você a comer. Se estiver errado, alguém me esclareça. Mas você ama um bolo de chocolate. Então, mesmo sendo pecado e alguém te obrigando, você come com gosto, porque você gosta. Então, amo todo lado do mal. Lembra? O salário do pecado é a morte. Então, as pessoas morrem por conta de pecado. A sua mãe criança morreu por conta de pecado, mas ela não teve nem tempo de pecar, não tem nem 2 horas de vida e morreu. Pecado de Adão passa para todos. É como uma doença hereditária, passa, está no nosso sangue, está no nosso ser. Desde que você nasceu nesse mundo, você já nasceu em pecado. O pecado de Adão já corre nas suas veias. Depois do pecado de Adão, quando der tempo, você já começa a pecar por si mesmo. Então já somos todos pecadores. É como se juntasse um grupo e elegesse um líder para esse grupo e fizesse uma prova. Se esse líder do grupo ganhar, todo mundo
todo mundo no grupo dele sai livre. Se ele perder, todo mundo se lasca junto com ele. Isso aconteceu. Adão era nosso líder, nosso representante. Como ele caiu, como nosso representante, todos nós caímos com ele. Então, quando Deus deixa alguém morrer ou faz que alguém morra, ele não está cometendo algum erro, porque se são todos pecadores, todos merecemos condenação. Então, mortes violentas, não importa que tipo de morte, qualquer crime, qualquer coisa que você sofra, Deus ainda está sendo justo e, na verdade, misericordioso. Porque mesmo que você for morto, degolado, estrupado, o que seja, pior crime que aconteça, lembre-se, ter a punição da pior eternidade, toda a sua eternidade de sofrimento. E lembra, o sofrimento, fala lago de fogo ou inferno, porque o fogo é uma das piores coisas que você vê. Ele vem e te queima, começa a derreter. Você já foi em algum lugar que mexe com pessoas queimadas? Você já viu que você tem que raspar a pele da pessoa toda, ficar limpa para curar? Imagina a dor e o sofrimento, não só do queimado e tudo. Então o fogo é para simbolizar dor, muita dor. Isso é outra. O inferno é um dos lugares que você vai ter as melhores consciências. Ainda a parábola do rico e do Lázaro. O rico no inferno lembrou da família e queria que avisasse para que eles não vissem com ele. Então no inferno é um dos momentos que você vai pensar todas as chances que você conseguiu, que veio para você, e nenhuma delas você aceitou. E sua família, você vai ver ela e perceber que ela está indo no caminho errado e vai parar no mesmo lugar que você. E você vai sentir dor e sofrimento dessa familiar em mesmo lugar que você. Porque você sabe dor e sofrimento que vai guardar ela também. Então, uma das dores e sofrimento, você vê todos os momentos que você teve a chance e não aceitou, e seu parente indo pelo mesmo caminho que você. Então, Deus é justo mesmo que puna todos os humanos da pior forma, porque todos são pecadores, todos merecem punição. E mesmo assim, mesmo a pior punição que você acha que pode ocorrer nesse mundo, ainda é misericórdia comparado à eterna. Imagina toda uma eternidade de sofrimento. Eu sei que eu e você talvez não compreendam que é eternidade. Uma coisa que nunca termina, todo sempre. Todos os momentos, segundos. Vamos ver que você viver 70 anos de dor e sofrimento terríveis, que nem os menores remédios para dor te aliviassem. Deve ser uma vida sofrida e horrível, né? Mas esses 70 anos são nada comparado para todos sempre de dor e sofrimento que você vai sofrer no inferno. Então isso é uma das mensagens que todos os pastores devem pregar. Sobre a ira de Deus. Se você continuar em pecado, para onde você vai? Arrependa do seu pecado. Explique para o povo os 10 mandamentos. Explique também que não podemos mais ser salvos pela lei, porque se tentar ser salvo pela lei, temos que seguir toda a lei e risco. E se você cair em nenhuma só lei, você é condenado em todas elas e réu de morte. Em morte você vai para o inferno, é claro. Lembra como Jesus explicou os 10 mandamentos? Você olhar, não cobiçará, Jesus explicou. Cobiçar você acha que é só se deitar com a mulher de alguém. Não. Se você olhar para alguém e no seu pensamento você desejar se deitar ou simulou se deitar com essa pessoa, você já cometeu o pecado de se deitar com ela. Então eu vou resumir para você. Todos os 10 mandamentos, se você cometer eles no seu pensamento, não precisa ser prático. No seu pensamento mesmo você já é punido com a morte. Deveria ser a punição para todo mundo. Cometer pecado em pensamento já é cometer o pecado para Deus. Se você pensou em cometer, você já é. Se você xingou alguém, ou pensou em matá-lo, ou houver essa ideia de matar as pessoas no seu pensamento, já cometeu o pecado do assassinato. Ai, com aquela linda pregação que eu escuto várias vezes. Eu não lembro o nome do pregador dela, mas é pecadores na mão de um Deus irado. Sim, Deus se ira contra o mal e Deus se ira contra o pecador. Não tem aquela frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como assim? Há como fazer separação? Não existe um crime sem um criminoso.
Ah, aconteceu um crime aqui. E quem que foi o autor desse crime? Não tem. Ah, então não aconteceu crime. Se não tem autor, não tem crime. Se alguém matar uma mulher ou uma criança na sua rua, as pessoas vão... Se a polícia não chegar a tempo, eles vão linchar essa pessoa, não vão? E não só isso. Às vezes sobra para a família desse criminoso também. A parede da casa pichada, pedra jogada, pessoas olhando-se com a cara diferente. Mesmo sendo você o criminoso, sendo seu parente e até te xingando. Lembre-se, não há crime sem o autor dele. Então o ódio de Deus também é contra quem cometeu o ato. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então sim, se você continuar em pecado, você vai para o inferno ao fechar os olhos nessa vida. Até o julgamento final. E no julgamento você vai ser levado perante Deus e Ele vai mostrar todas as provas porque você merece ir e você juntamente com o inferno será lançado no lago de fogo por toda a eternidade.